Olá, eu sou a Flarminha, personagem da Dona Hermínia com a Flávia Almeida aqui do Harmonizando Ambiente. Hoje a gente vai falar sobre família, ancestrais, herança, todas as questões aí relacionadas ao Gua da família. E não tem como a gente só chegar lá e ativar e ir colocando coisas sem compreender a seriedade que é esse Gua, o que ele traz, né, para nós. Então, conversando aqui, sabendo um pouco mais sobre a vida da Dona Hermínia, que é um personagem do Paulo Gustavo, que esteve aí durante 3 filmes contando a história dessa família, a gente consegue entender. Dona Hermínia tem 2 filhos, o Juliano e a Marcelina. E durante o enredo ali, eles passam da adolescência, se casam e começam a ter uma relação que era tão difícil com os pais e principalmente com a mãe, vai tudo fluindo e ela vai se dedicando e dando ali amor, afeto, surtando de vez em quando e correndo para a tia, que também é uma personagem muito especial aqui nesse enredo, a tia Zélia, né, que é aquela tia mesmo, sabe, que acolhe, aquele personagem que parece vó, que parece mãe e vai trazendo aí esse aconchego de família, né? Então a gente consegue ver desde lá um adolescente até um idoso, e essa área a gente trata a área dos idosos, a área da herança, tá? E quando eu falo de herança, não é dinheiro que eu tô falando, é daquelas coisas que a gente vai trazendo de acordo com o que a gente tem aí nas nossas famílias, certo? Além disso, também tem as 2 irmãs da Dona Hermínia, que são a Iesa e a Lúcia Helena, onde ali elas brincam, se divertem, brigam, tem muito bullying nessa relação e é uma relação muito de irmão mesmo, né, onde a gente pode ali viver isso e entender. E eu não sei se você já parou para pensar, mas mesmo você sendo criada ali por mesmo pai, mesma mãe, a gente não é igual. Então a gente consegue entender aí a relação que a família tem de diferença para cada um, né? Eu fui criada pelos mesmos pais dos meus irmãos, só que 10 anos depois, né? 8 e 10 anos depois. Então a diferença é enorme do meu modo de ser, do modo de ser dos meus irmãos. E eles são pessoas incríveis, né? Que eu amo de paixão, acho que são as pessoas que eu mais consigo ser eu mesma. É uma sensação muito boa, e agora é a Flávia realmente que está falando e não Dona Hermínia. E essa sensação aí de transmitir, de sentir, de ser, é tudo uma área de família, certo? Tem também no enredo da história o Carlos Alberto, que é o ex da Dona Hermínia. E ali eles brigam, tudo, mas eles sempre mantêm o laço familiar porque estão relacionados aos filhos, né? A gente não tem como separar isso. Então, independente, quando a gente se separa, a gente só se separa do cônjuge, mas a gente não separa o pai. Então, pai ou mãe não se separam nunca dos filhos. Por isso que é tão importante a gente manter a harmonia, né, o máximo possível em todos os aspectos da nossa família. Evitar aí todos os conflitos, tudo que vai gerando perdas, né? Porque quando a gente trata de família, e quando eu sou mãe, quando eu sou pai, eu termino tratando os filhos, né, da maneira como eu gostaria que eu tivesse sido tratada. Então é bem importante que a gente consiga entender que há aí uma herança, né, em todos esses sentidos. E quando a gente trabalha o Gua da família, é exatamente sobre isso. A gente vai compreender melhor que existe um caminho a ser trilhado ainda para frente. Então a gente vai cuidar dos filhos, mas principalmente nessa área a gente vai cuidar dos idosos, tá? Que são as pessoas que vieram, é exatamente sobre isso. A gente vai passar essa herança para quem está vindo ainda, né? Essa energia ancestral é do que se trata a família, é de entender que é uma evolução constante, né? Quando a gente pega o elemento principal da área da família, que é a madeira, quando a gente pega o elemento principal da área da família, que é a madeira, a gente pode compreender aí que existe todo um ciclo de vida, de crescimento, de expansão. Madeira é isso, né? E quanto mais raízes
tem uma árvore, mais ela pode crescer, mais ela pode evoluir. E é exatamente isso que a gente consegue entender ali na área da família, né? Quando a gente consegue se conectar aos mais velhos, a gente consegue crescer para os mais novos. Essa também é uma área que está muito ligada à área da criatividade, porque a área da criatividade vai falar sobre novos projetos, sobre filhos, mas uma sem a outra não existem, né? A gente não consegue pensar em ter raízes e não crescer, mas também a gente não consegue crescer sem ter raízes, entende? Uma está conectada à outra e Então o recado principal aqui é que não importa o quão torta seja a sua família, não importa o que já aconteceu, o que você já passou, como é exatamente a sua família. O que é mais importante aqui é que realmente você consiga se conectar com essa área. Quando a gente entra ali no Bagua e consegue aplicar o Feng Shui, a gente compreende que essa é uma área que vai nos levar para frente, porque quando a gente se conectou com o nosso passado, quando a gente honrou o nosso passado, a gente pode realmente ir adiante, tá? É exatamente sobre isso, sobre a gente trazer a honra, né, ali daquele espaço, acolher o nosso passado, entender que as pessoas fizeram o melhor que elas podiam e não importa o que elas fizeram. Eu não sei qual é a tua história de vida com a tua família, mas eles fizeram o melhor que eles puderam naquele momento. E praticar aí o não julgamento e acolher todos os membros da sua família é o grande desafio, né? É o grande desafio da nossa vida, família, porque familiar nunca é fácil. Por mais torta que a sua família seja, por mais torta que a minha família seja, que a família da Dona Hermínia seja, todos nós estamos aqui para evoluir e entender que a gente precisa fincar, entender as nossas raízes, né, para a gente poder crescer e evoluir. Essa é a principal mensagem desse Igua, certo? Espero que vocês tenham entendido, gostado, relacionado à personagem, né, que a Dona Hermínia tem todas as características. Infelizmente eu não sou engraçada como ela, né, eu não gostaria até de ser, mas a relação, né, de entender desde o porquê do personagem, que já é uma homenagem do Paulo Gustavo para a mãe, para as tias, para os irmãos, que é tudo relacionado à própria família dele, e traz aí, né, uma reflexão tão bonita, o quanto nós somos imperfeitos, mas o quanto a gente precisa um do outro dentro da família, certo? Então, estamos finalizando essa aula, mas a gente vai ter muito mais aulas aí pela frente, fique atento. Beijo! Até já já!